Não foi erro meu, porque o moço da marmoraria ele sugeriu que fosse de um lado, mas eu disse que haveria um móvel aqui e que colocaria a lava-louça e não teria como colocar, né, a lava-louça do lado oposto que ele sugeriu a cuba. No atendimento eu pedi para estar de um lado, no caso do lado esquerdo, e eles colocaram do lado direito, instalaram, estava tudo certo, tudo lindo. Só faltava, né, finalizar, como vocês viram anteriormente, finalizar a parte ali do gás. Eu fiz o remanejamento do gás, estava tudo correto. E quando o marceneiro veio repassar, ele falou: amiga, que é meu amigo também, tá? Ele falou: tá do lado errado. Se colocar a lava-louça aqui, a lava-louça vai ficar uns 10 centímetros para fora. Não vai ficar legal.